Pare de buscar a aprovação das outras pessoas. É um assunto muito importante que normalmente as pessoas elas não levam a sério, mas exige uma certa análise. Porque as pessoas elas estão muito sujeitas ao que outros pensam a respeito delas. Meu nome é Luciano e esse canal é voltado para desenvolvimento pessoal, disciplina, dicas práticas para que a sua vida mude para melhor. Vamos lá. É importante as pessoas entenderem que quando nós ficamos muito à mercê do que outros pensam a nosso respeito, nós não conseguimos viver a nossa vida no melhor potencial que nós temos. E às vezes a gente quer cumprir a expectativa que outras pessoas pensam a nosso respeito. Então, tome bastante cuidado, senão você vai acabar vivendo uma vida cheia de frustrações e indignações do que outros pensam a seu respeito. Logo, é muito importante você colocar em prática algo que é fundamental, que é de suma importância. Pare de procurar validação de pessoas que alimentam o seu ego e pessoas que estão validando os seus próprios erros. Isso mesmo, todas as vezes que você busca a aprovação de outras pessoas, normalmente você vai sempre buscar pessoas que vão validar os seus erros. O seu ciclo de convivência que você está habituado a estar são pessoas que normalmente vão validar os erros que você tem ocasionado na sua vida e você precisa tomar bastante cuidado acerca disso, ou senão você vai ver um loop de preocupações e um loop de coisas erradas que você pratica. Tem pessoas que você precisa tomar bastante cuidado para que elas não continuem alimentando o seu ego que está destruindo a sua vida, literalmente. 2. Não viva realizando as expectativas de outras pessoas. Eu vou pegar um exemplo bem prático. Seus pais, seus amigos, seus familiares ou aquela pessoa que você tem uma paixão, um amor muito grande, uma pessoa que tem muita estima. Tome cuidado porque muitas das vezes essas pessoas, não que elas são ruins, não que elas queiram o seu mal, mas tome cuidado porque essas pessoas muitas das vezes vão estar limitando o seu potencial. Não porque elas são pessoas que querem sua destruição, não, eu quero frisar bastante isso. Eu quero que você entenda o seguinte, as pessoas elas se preocupam com outras, mas nem sempre assim. E se você viver à mercê dessas expectativas, você vai acabar se frustrando. Às vezes você quer realizar um sonho de infância, mas por conta do desejo do seu pai, da sua mãe, que quer que você realize uma profissão, seja um médico ou advogado, você está deixando de realizar um sonho, um desejo do seu coração, de décadas atrás. Então tome bastante cuidado. Se você viver as expectativas de outras pessoas, você vai viver uma vida de frustração e fracasso. E quando você chegar na sua velhice, você vai olhar e vai pensar, o que eu deixei de fazer? A fase daí que a pessoa se torna mais madura, chega na sua fase mais idosa, muitas das vezes eu conversando com outras pessoas, o que eu pude perceber que é muito claro. Elas não estão frustradas pela falta de tentativas e erros que elas tiveram. Elas estão frustradas porque elas poderiam ter feito muito mais, mas deixaram de fazer. Então, a maior frustração é por ter se levado pelo que as outras pessoas pensavam e não ter tentado mais. 3. Assuma a responsabilidade dos seus erros. Por que é muito importante assumir a responsabilidade dos seus erros? Quanto mais você erra tentando, maior a sua praticidade, maior conhecimento você adquire com isso. E quando você faz isso, maior a sua probabilidade de acertar, com certeza. Só que se você não assume os seus erros, você acaba vivendo em uma espiral de erros atrás de erros. Quando você cometeu uma falha, algo que não condiz com o que você tinha expectativa, tome cuidado, pare, pense, reavalie, reedifique o que você precisa definir a sua meta para que isso possa ser consertado, você vai para frente. Acontece que muitas pessoas erram constantemente, erram e não param para analisar os seus próprios erros. Então é importantíssimo para que você não fique à mercê da aprovação dos outros, pare e observe os seus próprios erros. 4. Se desenvolva constantemente, porque é muito importante você se desenvolver. Você precisa entender que que existe uma grande necessidade
de viver uma vida de constante desenvolvimento. Você não pode ficar à mercê da aprovação dos outros, e quando você fica à mercê da aprovação dos outros, é porque você não se desenvolveu, você não se evoluiu, você não treinou, você não estudou, você não procurou novas experiências, você não fez nada diferente na sua vida. E vai passar-se os anos e você vai ficar velho, você vai pensar o que eu poderia ter feito diferente. Então é muito importante viver uma vida de constante desenvolvimento, mudando para melhor. E a mudança muitas das vezes ela pode ser traumática. Você às vezes vai abandonar pessoas que não estão nessa nova fase com você. Também é muito importante você assumir as responsabilidades também dos fracassos e do sucesso. Quando você fracassar, assuma a responsabilidade. Quando você tiver um sucesso em algo, não jogue a responsabilidade por outras pessoas, assuma a sua responsabilidade, mas saiba entender que você, da mesma forma que você obteve o sucesso, você também pode cair, mas se você conhece todos os conceitos que estão relacionados a isso, mesmo que você caia, você consegue se reerguer, ok? A validação de outras pessoas, quando você fica muito à mercê dessa validação, você publica as coisas, você conta para as pessoas a sua vida pessoal de forma excessiva, você fica muito à mercê da validação delas e você não tem algo para se sustentar. Então é muito importante você ter uma autoimagem fortificada, é muito importante você se autoconhecer para saber lidar com essas nuances. Quando você sabe lidar com isso, acaba se tornando muito mais fácil e prático. E por último, muito importante, construa um caráter. As pessoas, elas têm muita maldade. Você convive com pessoas que também são muito maldosas e você precisa ter um caráter fortificado, um caráter moldado. E se você não tiver esse caráter moldado, a probabilidade com que você venha cometer erros e atrás de erros e você não consiga se construir é muito grande. Então, se antes você praticava algumas coisas que eram ilícitas, que eram erradas, mude o seu caráter, se transforme em uma pessoa melhor, porque além da paz e da tranquilidade que você pode adquirir com isso, você vai se tornar uma pessoa com maior paz de espírito, que é muito importante para lidar com todas as circunstâncias que ocorrem na sua vida, ok? Eu preciso da sua ajuda para que esse canal cresça, então não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar se você concorda ou não com essas dicas que são práticas para o seu desenvolvimento, ok? Te espero na próxima.